Olá, Cabo Xavier, sou o Thiago Risse, editor executivo do portal BHZ. É um prazer recebê-lo aqui na nossa rodada de entrevistas. Vamos conversar com todos os 15 candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Essa nossa rodada de entrevistas com os candidatos já é uma tradição do BHZ, mas neste ano é diferente. A gente saiu do nosso estúdio, da nossa redação, do nosso estúdio. A gente fez questão que essa entrevista fosse presencial, por uma questão técnica, né, de áudio, de som, mas também porque nada substitui esse olho no olho. E aí o local que não colocaria a nossa saúde, a nossa, da equipe técnica, da sua equipe em risco, era aqui, o auditório da Faculdade Pitágoras. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço pela receptividade, pelo convite. É um prazer sempre estar podendo levar até os eleitores as nossas concepções, e isso fortalece o processo democrático. Agradeço pelo convite. Obrigado. Bom, eu estou também pela primeira vez conduzindo essa entrevista sozinho. A gente sempre fez na história uma sabatina com vários jornalistas, mas obviamente não estou sozinho. Tem toda a equipe técnica aqui atrás, e essa entrevista ela foi produzida também pelos repórteres Rafael de Oliveira e Vitor Fornes. Essa entrevista tem uma duração aproximada de 45 minutos. A gente separa uma primeira parte, uma grande parte, para você apresentar suas propostas, né, uma parte propositiva, falar de educação, saúde, segurança, e aí uma segunda parte mais sobre eleição, sobre sua candidatura, sobre você. Tá ok? Então vamos começar já com educação, um dos assuntos quentes aí. Tenho perguntado para todo mundo que passa nessa cadeira uma análise rápida da gestão atual. A gente ainda está na gestão do prefeito Alexandre Calil, de como foi a postura dele, né? Ele foi muito firme de vetar as aulas, inclusive nessa cadeira ele falou que esse ano está descartada a volta às aulas, entrou na justiça, teve uma disputa judicial contra o Colégio Militar, né, para que não começasse. Então eu quero uma análise até para saber, né, a sua percepção quanto a essa postura, mas principalmente, caso eleito no futuro, mesmo nesse cenário de incertezas, qual é seu plano? Se no primeiro semestre do ano que vem já vai voltar presencialmente, independentemente de vacina, como que vai voltar, enfim. Bom, eu começo fazendo avaliação pelos indicadores, né, que mensura o desempenho da educação básica no Brasil. Na atual gestão, que foi uma gestão autoritária, que se fechou a uma bolha, se fechou ao diálogo, e os resultados estão aí. Os últimos indicadores apontam Belo Horizonte como um índice bem abaixo da meta estabelecida. Em comparação a governos anteriores, houve uma queda. Se você pegar o índice a partir de 2007 até 2017, você vai perceber que o gráfico estava crescendo e na gestão atual o gráfico caiu. Em contrassenso, aquilo que a gente defende, que é a escola cívico-militar, uma vez que eu sou militar e eu estudei no Colégio Tiradentes, as escolas elas estão bem acima da meta, colocando inclusive uma média de 2 pontos percentuais em vantagem à média geral das escolas públicas do município. Com relação ao fechamento das escolas, mais uma vez eu acho que é uma ação arbitrária, porque há e existe a abertura de determinados setores comerciais e outros não. Então a gente não entende quais são os critérios, quais são a lógica em detrimento a isso. Eu sou defensor da vida, sobretudo das nossas crianças, mas existem protocolos de biossegurança que são implementados em outros países e que têm dado certo, inclusive com a redução da turma pela metade, colocando dias alternados para atividades complementares, mantendo as atividades escolares em casa, utilizando inclusive canais de televisão para programação lúdica, para que a criança possa aprender. E por incrível que pareça, esses lugares que estão dando certo, o índice tem apontado que o nível de conhecimento das crianças tem sido melhor do que nas escolas tradicionais. Então, é preciso diálogo para poder criar soluções que são plausíveis. Outra coisa que falta
e a gente sabe que a pandemia deve perdurar mais um tempo, caso sejamos eleitos, é a implementação de uma junta de assistência social e psicológica, tanto para os professores, quanto para os alunos, quanto para os pais, porque é algo inusitado na história da humanidade e ninguém estava preparado para isso. Então falta esse acompanhamento perto. Tem mãe aí desesperada querendo jogar os filhos, justamente porque falta essa orientação. E levar também o acesso tecnológico nas regiões de baixa renda que não tem internet. Então, como é que mantém essa educação à distância? Então, tudo isso perpassa pelo diálogo. Eu acho que um governo que dialoga com todos os setores, ele constrói pontes, ele abre portas e pavimenta estradas. E é o que a gente se propõe a fazer. Perfeito, candidato. Deixa eu só ver se eu entendi, até para o nosso leitor também seguir a nossa linha de raciocínio. Caso eleito, primeiro semestre do ano que vem, volta às aulas presencial, mesmo com esse esquema, que seja com um esquema diferente, como você citou, né, alguns dias na semana, é isso. Sim, exatamente, resguardando os protocolos de biossegurança. Existem cabines de descontaminação, que as crianças podem passar por ela, tem um processo, isso é aplicado em alguns países, parece que alguns ônibus já existe isso também no Brasil. Então tem meios para mesclar essa situação. Ótimo. E você até se antecipou, o que eu ia perguntar é justamente sobre essa desigualdade que a gente tem na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Você então pretende levar a partir da prefeitura, do poder público, fibra ótica, enfim, internet para as periferias de BH, seria isso? Sim, é necessário. Nós temos em BH um potencial muito grande para os polos tecnológicos e nós, por falta desse diálogo, mais uma vez, nós não conseguimos construir essas parcerias para que estejam disponíveis para a sociedade. As invenções humanas, a construção do saber humano, ele só é válido quando ele está disponível para a humanidade. E aí nós vamos voltar na questão da educação, que ela perpassa, na minha perspectiva, em 4 eixos. O primeiro é valorização profissional. Você não pode falar em educação quando você não tem um professor remunerado, respeitado, é o resgate da autoridade do professor, você não tem uma política salarial e um plano de carreira, nem incentivos como prêmio de produtividade. O outro eixo importante da educação que pretendemos implementar passa pela estruturação e a tecnologia. Nós temos essas escolas hoje que o aluno quer ficar ali dentro enclausurado. Ele passa 4 horas ali, 3 horas ali, para ele é demais. Por quê? Porque não tem uma estrutura para o ensino inicial, por exemplo, a estrutura lúdica, que a criança se sinta num ambiente prazeroso para a aprendizagem. Então nós precisamos mudar e trazendo as tecnologias. Nós temos sábado, domingo, feriado, que muitas crianças não têm para onde ir, dado a estrutura dos centros hoje urbanos, você não tem espaços. Então a escola pode ser adequada a isso, essa estruturação, valorizando o quê? A cultura, a arte, a música, né? O balé. Então nós podemos potencializar. E para finalizar esse tema, o outro eixo é a metodologia didática. Nós precisamos também mudar a nossa visão um pouco tecnicista, voltar um pouco a visão criativista, né? Da educação. E também há um modelo cívico-militar que é tanto falado que a gente entende que a disciplina ela é importante, mas sempre lembrando da questão lúdica e prazerosa, porque só a disciplina você tem que mesclar e tem que ser uma dosagem com equilíbrio. E para as séries iniciais, nós temos um grave problema aqui, que foi as UMEIs, né, que é as chamadas creches popularmente. Foram reduzidas as vagas, foram reduzido o tempo de estadia nesses locais e nós temos um grande problema que isso também passa pela política do nosso governo da valorização da mulher. Então nós pretendemos implementar de acordo com os dados, né, o diagnóstico que nós iremos fazer, aumentar as UMEIs, aumentar o tempo de estadia, isso nós vamos abrir várias vagas, de forma que a criança possa ser buscada por um transporte em casa, receber alimentação, atividades, educação,
receber a jantinha dele e o transporte levar para casa. E com uma novidade, que ninguém está falando, que é o controle remoto, é a monitoração. A mãe, através de um aplicativo, ela pode acompanhar o filho dela nas creches. Ela pode saber, olha, meu menino está recebendo alimentação, meu menino recebeu um banho, olha, meu menino está em atividade. Pelo celular, ela tem um intervalo no trabalho dela, que isso vai gerar o quê para ela? Uma segurança psicológica, porque ela vai saber como que o filho dela está sendo tratado. Isso para todos os alunos, Pra isso todos da os educação alunos. básica, A educação incluindo básica, creche em geral, também, porque que é você- conveniada, incluindo Sim, creche. o pai tem como monitorar o filho através de um aplicativo. O horário que o filho saiu para a escola, o horário que ele entrou na sala de aula, o horário que ele saiu de uma atividade, o horário que ele está retornando para casa e a hora que ele chega em casa. Isso gera o quê? Segurança e um controle sobre os filhos que faz parte do processo de disciplina. Isso vai ajudar o quê? Na transformação do indivíduo, né, que ele vai aprender a ter limites, né, obrigações e não só exigir direitos, mas ele vai saber que ele faz parte de um processo que ele também tem que dar a sua contrapartida. Isso forma cidadãos. Aplicativo desenvolvido pela prefeitura. Exatamente. De forma objetiva, candidato, por gentileza, porque a gente ainda tem bastante assunto, Sim. você atingiria o piso salarial de todos? Porque, né, tem uns que recebem um determinado valor, outros não, obviamente da rede pública municipal, para os professores? Sim, eu acho que é uma das coisas mais rápidas a ser feita. Então vamos lá, ainda para a gente finalizar, ainda sobre a educação, essa pauta é feita com conversa com referências, com especialistas, estudiosos, e aqui eu reproduzo até uma preocupação do sindicato das escolas particulares de Minas Gerais, o Sinep, que eles estimam que quase 25% das escolas particulares em Belo Horizonte vão fechar as portas, já fecharam, não vão conseguir se reerguer. E é possível que tenha essa migração. Vai criar novas escolas, construir novas escolas e duas para a gente poder ir para um próximo assunto. E como que vai valorizar a escola cívico-militar, que você tem elogiado bastante, sendo, obviamente, caso eleito, um prefeito, né, no âmbito municipal? Essa questão da pandemia, ela está mudando o conceito, sobretudo na gestão daqui para frente. E o novo gestor que não estiver atento a isso, não estiver sensível a isso, ele vai enfrentar graves problemas, sobretudo na economia. É importante, e já foi realizados algumas parcerias público-privado, e isso daqui para frente deve determinar as novas posturas da gestão pública. Um aluno, em média, para a rede pública municipal, custa em torno de R$1.000 para a prefeitura. Um aluno, em média, para a rede pública privada, custa em torno de R$600. Ou seja, em vez de eu construir escolas, eu posso resolver um problema do setor das escolas privadas que já tem um padrão de qualidade, levando um volume de alunos da rede pública municipal para a rede privada, subsidiado pela prefeitura. Ou seja, eu posso pagar praticamente um valor por 2 alunos. Então eu vou gerar isso o quê? Eu vou gerar renda, vou gerar emprego, eu vou resolver um problema do setor da educação privada e, ao mesmo tempo, eu vou criar vagas, praticamente mais 50% de vagas dentro da rede pública municipal. E vagas com qualidade, porque a rede pública já está pronta, já tem estrutura. E teria uma ideia quantas escolas conveniadas para suprir essa lacuna? Aspectos técnicos me foge agora, mas nós vamos ter uma equipe técnica, vamos dialogar com o setor, e isso vai ser resolvido tecnicamente com a nossa assessoria. Bom, vamos mudar então para a saúde, também outro assunto, outro tema, segmento importantíssimo. Lógico, a gente ainda está no meio de uma pandemia, um mundo de incertezas, mas queria abordar rapidamente contigo uma questão histórica que, né, o poder público não consegue atacar, que é a demora para execução de exames, de consultas. Como você vai atacar aí, caso eleito, já no ano que vem, ainda no meio da pandemia? Tá. Em rápidas palavras, eu tenho um caso na família de uma pessoa com suspeito de câncer que está aguardando já por 4 para 5 semanas a realização de uma biópsia para constatar ou não, fora a demora dos outros exames iniciais da saúde básica, que já se leva em torno de 3 meses. Essa demora, dependendo do quadro de saúde, do quadro clínico de uma pessoa, ela não pode esperar. Quando chegar a atender, a pessoa já infelizmente, já entrou em óbito.
Então eu estou muito sensível a essa questão e, mais uma vez, eu volto a dizer, nosso modelo de gestão passa pelo diálogo e pelas parcerias públicos-privadas. Você quer resolver uma questão disso? É muito simples. Nós temos vários prédios públicos ociosos que poderiam, numa parceria com a rede privada de saúde, fazer a concessão do estabelecimento para a implementação de uma clínica. A prefeitura poderia entrar com um aporte subsidiando a construção dessas clínicas e parte, 60% dessas consultas, ser destinado à rede pública. Ou seja, você gera renda, você gera novamente emprego, você cria uma solução, incentiva o setor privado e, ao mesmo tempo, você cria uma parceria. E aí você vai fazer o quê? Vai desafogar a rede pública, tendo celeridade nos exames. E aí, complemento com o uso da tecnologia. Nós já temos, inclusive, pronta essa tecnologia que pode ser disponibilizada para a prefeitura, que é a ferramenta que vai gerenciar de maneira inteligente todo o cadastro do cidadão de Belo Horizonte, através do seu cartão de vacinação. E aí ele recebe orientação da data de vacinação, local de vacinação, como está o controle dele, e essas consultas complementares, essas consultas básicas, essas consultas da saúde básica, que são consultas mais tranquilas, que ele pode fazer diretamente pelo um aplicativo, já sair dali com receituário, inclusive com a indicação de onde ele vai comprar esse medicamento e qual o preço que ele consegue comprar. Essa seria a base que está prevista no seu plano de governo de reestruturar o sistema de agendamento. Exatamente, a reestruturação do sistema de agendamento. Isso vai gerar uma celeridade e vai impactar também positivamente na mobilidade urbana. Você imagina, nós temos aí 2,5 milhões ou pouco mais de habitantes, vamos supor que 30% tem que sair de casa todos os dias para uma consulta básica. Ou seja, se esses 30% fizesse pelo aplicativo, você reduziria em 30% o impacto na mobilidade urbana. Vou abordar outro ponto do seu plano de governo, que é a gratificação de incentivo ao desempenho aos servidores da saúde. Como isso funcionaria, Cabo, por gentileza? Olha, nós tivemos em governo estadual, salvo engano, começou no Aécio e foi no Anastasia. Havia tanto para saúde, para a educação e para a segurança pública, o chamado prêmio de produtividade. Existiam aquelas demandas de maior incidência, que geravam um problema tanto na saúde, na educação, quanto na segurança, e esses indicadores, eles formavam metas. Então, todas as vezes que os profissionais desse segmento conseguiam superar essas metas positivamente, com índice de redução, eles recebiam um percentual por ano, como se fosse um 14º salário. Então, é uma forma de incentivar também o serviço público, melhorando o quê? A qualidade, a prestação de serviço, a celeridade, e combatendo os maus profissionais. Então, é uma política de incentivo, também de promoção, que é válido justamente para que a qualidade na prestação final de serviço, ela realmente atinja a população. Não tem um receio de inchar muito a folha, o pagamento? Não, porque se você, por exemplo, se você reduz indicadores na segurança pública, você economiza, e muito, porque problemas de segurança pública impactam na manutenção, você tem prejuízos enormes. Então, quando você reduz, por exemplo, a imunização, olha quanto que nós estamos gastando com leito para um problema de imunização. Então, se nós tivermos uma população imunizada, nós vamos reduzir os casos de leitos. Obviamente, isso vai economizar. E vai sobrar para onde? Para poder pagar os prêmios de produtividade. Isso é uma questão de lógica. Maternidade Leonina Leonor Ribeiro, uma estrutura já montada há mais de 10 anos. Foi uma bandeira da campanha do Alexandre Calil em 2016, aí nessa cadeira ele falou que se arrependeu, não vai abrir, de fato. Qual que é a sua visão, caso eleito, vai inaugurar essa maternidade ou também compartilha da visão do Calil? Eu acredito que qualquer instrumento que facilita a vida do cidadão em todos os aspectos, nós temos que ter uma sensibilidade. Eu acho que é uma prioridade. Nós temos um problema sério eu mesmo nasci dentro de um carro, dentro da Avenida Afonso Pena,
esquina com Guajajara, porque um hospital da rede pública não recebeu minha mãe em trabalho de parto. E aí, no caso, minha mãe tentou ser acolhida por outra maternidade e eu acabei nascendo dentro do carro. Hoje eu poderia não estar aqui. Então, eu acho que isso é uma prioridade, sim. Ótimo, ótimo. Vamos passar para um outro tema. Transporte também foi muito falado durante a pandemia. A cidade foi fechada, né? O comércio, principalmente ali no início, março, abril, mas os trabalhadores em nenhum momento puderam fugir, os trabalhadores que precisavam usar o transporte público puderam fugir desse risco ao contágio, né? Em 2 entrevistas ao BHZ, o prefeito, responsável pela atual gestão, por isso que a gente repete ele aqui, disse que não tinha solução no transporte público, pela questão dos contratos com as empresas, né? Pelo custo que está sendo oneroso para eles também, obviamente segundo o prefeito. E aí eu queria te perguntar, a solução tem como desafogar, diminuir essa superlotação do transporte público, oferecer um transporte público de maior qualidade? Sem adentrar muito nos detalhes, em recente entrevista eu disse que o atual prefeito borrou. Eu usei exatamente esse tema, tá? Porque ele se comprometeu, e foi a única promessa de campanha, ele se comprometeu em abrir a caixa preta da BH Trans. Se nós não tivermos coragem para enfrentar o sistema que está estabelecido e que onera o usuário, nós não vamos resolver o problema de transporte público. Esse é o primeiro começo. E eu sou uma pessoa que não tenho, eu sou autônoma, eu não tenho nada que me comprometa para que eu possa exercer a gestão. E aí, a partir daí, nós temos que rever esses consórcios, esses contratos que estão, e buscar referendar naquilo que tem de bom no mundo. E existe vários exemplos de cidades inteligentes que integram o transporte público, a mobilidade urbana, de maneira que o indivíduo ele tenha realmente uma qualidade. E aí, quando nós vamos falar em mobilidade urbana, nós estamos falando de um problema de segurança do trânsito, né? Nós estamos falando de um problema da valorização da família, sobretudo a mulher que tem uma jornada de trabalho tripla, né? Ela tem que sair de manhã de casa, tem que chegar à noite em casa, ainda tem que cuidar da família, tem que cuidar da casa, tem que cuidar de si mesma. E é desumano, se você pegar dentro do trânsito de Belo Horizonte, as jornadas, o tempo de duração de um ponto a outro da cidade. Um ônibus superlotado, caro, quente, sem um acesso à internet, e tem modelos no mundo. Então nós pretendemos melhorar a qualidade do transporte, colocar as cabines de descontaminação, que daqui para frente vai ter que ser sempre, resgatar o antigo trocador, que a gente chama que é o assistente de bordo, porque ele não está ali só para a questão de trocar o dinheiro, mesmo que hoje quase se não usa dinheiro, mas ele está ali para assistir o motorista, ele está ali para ajudar uma pessoa a subir e descer do ônibus, uma pessoa idosa, uma gestante, uma criança, um portador de necessidades especiais. Nós precisamos melhorar os corredores principais de Belo Horizonte, com mais passarelas, com mais viadutos, tirar esses radares, que é uma indústria de multa, tá? Dar celeridade a esses corredores, com segurança, podemos mudar os radares para uma velocidade de maior segurança, para que não seja do jeito que está aí, porque do jeito que está aí é só para tirar dinheiro do contribuinte mesmo, felizmente, tá? E isso vai gerar o quê? Um tempo de duração da viagem mais curta, trazendo o quê? Mais qualidade. Nós pretendemos criar uns terminais integrados com criação de ciclovias, onde a topografia de Belo Horizonte permitir, porque aqui é uma cidade com muito morro, né? Dentro disso você vai estimular o quê? A educação ao uso das ciclovias, né? Vamos colocar também a expansão do metrô através de monotrilho. Ele é mais barato, ele é mais ecologicamente viável, ele é rápido. Os transportes de coletivos de bairros, né? Além dos módulos que vão ser todos integrados, de maneira que com um bilhete só de passagem eu posso percorrer o meu trajeto, o meu destino, sem eu ter que ficar pagando 2, 3 passagens. Isso é muito caro, isso é um absurdo e isso não mais pode ser aceitável para o cidadão.
em síntese, né, dentre outras medidas que a gente julga ser importante. Cabo Xavier, então, caso eleito, vai fazer o enfrentamento às empresas de ônibus e, se for necessário, vai romper o contrato, o atual contrato? Com toda certeza, nós temos que mudar isso, já não dá para aceitar isso. E aí... Inclusive com rompimento de contrato, né? Porque eu fiz 2 perguntas numa. Sim, tem que ser revisto. O contrato, a responsabilidade social, ela tem que ser respeitada. Perfeito. Bom, eu antecipei até uma pergunta do Movimento Tarifa Zero, que eles falam que as concessionárias deixaram de pagar 15 mil multas pela retirada ilegal dos cobradores, né, dos assistentes de bordo, e agora 9 mil multas pela lotação durante a pandemia. São 15 milhões de reais devidos. Acho que essa linha de raciocínio sua, né, eles perguntam como cobrar. É um enfrentamento, não é isso? Que você respondeu. É um enfrentamento. A gente sabe que é preciso estimular a economia, tá? E dentro dessa estimulação de economia, nós vamos pontuar questões como isenção de multas, negociar dívidas, tributos, mesmo porque o cenário permite isso. Mas no caso de algumas empresas que já estão aí no mercado há muito tempo, sugando, eu acho que tem que ser enfrentado com coragem, com transparência, né, para que Belo Horizonte melhore. O Calil, ele concedeu um reajuste, né, na gestão dele até agora. Está descartado, caso eleito, já ter um reajuste para o 2021? Eu acho que a passagem é cara, ela tinha que reduzir. Se você melhorar o uso de, por exemplo, coletivos com energia limpa, você tem condições de reduzir em 70% o valor da passagem e manter a qualidade do serviço. A gente sempre está aberto e incentiva a participação do nosso leitor, a gente só exige por causa do nosso leitor, né? Então já vou introduzir aqui uma pergunta de dos leitores. Você citou vários modais, né? Enfim, e aí o João Gabriel Gama, ele pergunta: você vai peitar os concessionários de transporte público para parar de atrasar a eterna promessa de metrô na cidade? Segundo ele, né? Lembrando que já tivemos verba anunciada pelo governo federal há anos. E aí eu emendo, complemento, assim, o metrô também está no meio desse pacote seu ou não? O metrô, nós temos que fazer uma comparação de valores de implementação do metrô ou monotrilho. A diferença do monotrilho em relação ao metrô é a sua estética em relação à cidade, que cria um paisagismo, urbanismo, né? E as suas condições de uso hoje está muito mais em voga no aspecto de qualidade de implementação. Então, o que na realidade nós iríamos fazer expansão do metrô seria a expansão do monotrilho. Em Portugal se usa, claro que não nos modelos antigos, mas se usa em alguns lugares, inclusive o bondinho, né? Claro que modernizado, revitalizado, e que nós precisamos também, em determinados locais, ele é útil, né? Mas sempre é importante que nós tenhamos uma gestão inteligente do tráfego de Belo Horizonte e uma integração, porque não adianta você também criar uma rede que ela não esteja integrada. É importante que em determinado espaço que eu vou utilizar, por exemplo, a ciclovia, que é o final ali, que não dá mais para me usar a ciclovia, eu tenha condições de deixar minha bicicleta em segurança e prosseguir a viagem, por exemplo, no monotrilho, integrado, né? Então, essa é a visão, falta uma gestão inteligente. Ótimo, ainda temos vários assuntos, vou tentar dar uma acelerada, um pouco ali sobre obras, infraestrutura, também meio ambiente, sobre chuva, né? Não dá para falar de Belo Horizonte sem falar sobre os alagamentos, as inundações, principalmente em relação ao Vilarinho, mas também aos outros pontos críticos. Qual que é a sua avaliação? O que você pretende fazer? Sá, né? Também em outros locais. Região Zona Oeste? Olha, também outra medida assertiva em algumas cidades que enfrentaram o mesmo problema, e aí nós chamamos carinhosamente de criar o programa BH Esponja, que são medidas que visam resolver 2 problemas ao mesmo tempo. O problema do excesso de água, que são as enchentes, e o problema da escassez de água no período de seca. O que acontece? Uma das nossos incentivos é propor a todo morador de Belo Horizonte a criação de um reservatório de água dentro da sua residência, tá? Claro que isso vai seguir um padrão de engenharia. Ontem eu estive no CREA, assinei lá um pacto com eles,
e eles têm grandes ideias que podem ser implementadas. Então vai ter um projeto modelo, a todo morador que adequar a criação dessas caixas reservatórias de águas, ele vai receber um incentivo de um desconto no IPTU, tá? Para que ele possa aderir ao programa. Obviamente, se nós pensarmos em milhares de habitantes que vão aderir a isso, nós vamos estar impactando significativamente na redução das enchentes e aumentando a reserva de água para os períodos de seca. Além disso, os telhados verdes, nós temos vários edifícios que podem estar utilizando também para absorver essa água, para reduzir nas enxurradas e nas enchentes. E uma substituição asfáltica, porque o nosso asfalto, que foi criado anos atrás, não foi planejado para isso. Então, precisa de um asfalto novo, que é um asfalto poroso, que você joga água instantaneamente, ele absorve, isso vai para a terra e é absorvido nos lençóis freáticos e reduz. E duas outras medidas que é importante, que são nesses locais, nós temos que também ver que, como a cidade cresceu um pouco desorganizada em alguns lugares, nós estamos ali morando em local que era curso natural de rios, de leitos. Então, que tem que ser feita uma readequação habitacional também, tá? Sem tirar a dignidade dessas pessoas, e criar os parques alagáveis. O que são os parques alagáveis? Durante o período, eles são parques que você pode brincar, usar, e durante as cheias, eles servem como grandes lagos, né, que também tem o seu glamour. E as quadras rebaixadas. Durante a seca, as quadras são utilizadas para a prática de futebol, de esportes, né? E durante a cheia, elas servem como piscinas. Então, são soluções que já estão se aplicadas, foram aplicadas em algumas cidades no mundo e que resolveram rapidamente esse tipo de problema. Bom, vamos lá. Então, economia e comércio, que também é importantíssimo. Os comerciantes, eles foram muito afetados pela pandemia, obviamente também pelo fechamento, ou consequência do fechamento da cidade, né? Queria saber qual que é a sua proposta para o ano que vem, caso eleito. Muito candidato passando aqui, falando de isenção de imposto, enfim. Queria saber se planeja, né, fazer também essa isenção do IPTU, e se só essa isenção, na sua visão, é o bastante para tentar reerguer os comerciantes de BH. Não. Primeiro que a gente tem que ter muita responsabilidade com o que fala, porque se você prometer uma coisa e não cumprir, você passa por um grande estelionatário eleitoral e nós não podemos ter o discurso eleitoreiro. Não temos aqui soluções mirabolantes, nós temos questões que são conscientes. Durante a pandemia, algumas empresas grandes, elas receberam ajuda do governo, assim como a classe da sociedade de baixa renda também, que recebe uma ajuda para seu sustento. Mas a classe intermediária, ela não foi contemplada. Então, nós temos bares, restaurantes, salão de beleza, micro e pequenos empresários e empreendedores que estão sufocados, estão fechando seu negócio, porque para eles ninguém olhou. Então, em nosso governo, para incentivo, nós vamos ter algumas medidas. Primeiro é discutir a situação econômica de tributos, de dívidas em relação à prefeitura. Podemos dar isenção, queremos dar isenção, mas nós iremos exigir uma contrapartida, que é, por exemplo, empregar mais uma pessoa, né, para que você também gere renda, que você também gere emprego, né? E vamos também criar um banco municipal para o desenvolvimento econômico, buscando recursos no governo federal, governo estadual, nos mecanismos internacionais de ajuda humanitária, para criar uma linha de crédito, tá, para que essas pessoas tenham um aporte financeiro para a retomada do seu negócio e que tenham um prazo dilatado para estar acertando essa dívida junto ao Banco Municipal, que vai servir para outros empreendimentos no futuro. E com taxa de juro irrisório, né, simplesmente para acompanhar a correção monetária, sem com que essas pessoas tenham um sufoco. Eu acredito que isso vai fazer o dinheiro circular, vai fomentar a retomada do crescimento, do desenvolvimento, sobretudo porque essa parte do setor que são responsáveis pela circulação de bens e serviços são responsáveis pela maior parte do PIB brasileiro. Então, nós temos que ter essa sensibilidade. E como eu disse, o nosso governo será um governo que vai ter sensibilidade, que vai ter o diálogo.
nós vimos aí recentemente, e vemos todo dia no cotidiano, o setor de fiscalização do município que vai até essas pessoas, desculpa a expressão chula, vai só para ferrar, vai só para multar. Ele não vai ali para dialogar e falar assim, você que está com o seu comércio, por que você está atrasado com o seu IPTU, com os seus tributos, o que está acontecendo, o que está precisando? E aí nós estivemos também na FEComércio e conversamos sobre ter uma equipe técnica que pode dar para essas pessoas um suporte de orientação. Você vai chegar ali como braço do Estado, do município, para fiscalizar, é óbvio que tem que ter fiscalização, mas o primeiro momento vai ser de quê? De criar um vínculo com essa pessoa de uma maneira humana e estabelecer o quê? Uma gestão do negócio dele para que ele esteja em plenas capacidades de desenvolver o seu negócio. E isso a gente faz com que? Buscando os segmentos da sociedade, as parcerias público-privadas. Nós temos a Seminas, nós temos o FEComércio, nós temos o CREAS, nós temos a OAB, nós temos N entidades que estão aí todos os dias colocando à disposição para poder construir uma gestão participativa e que, infelizmente, esse governo fechou a porta para todas elas. Candidato, vou pedir para você ser só um pouco mais breve, porque a gente quer falar várias coisas contigo e a gente já está na nossa reta final, aqui voa o tempo. Pegando um gancho, você falou em ser responsável com as promessas, com as propostas. Em uma das suas redes sociais, você disse que pretende cortar pela metade o IPTU para todos os cidadãos aqui, né? Para todos os contribuintes. O IPTU representa uma parcela grande da arrecadação, mais de 10%. Não teme deixar os cofres aí um pouco balançados? Não, porque o IPTU nos últimos anos vem tendo uma correção acima da média, tá? Nós somos um dos IPTU mais caros do Brasil. Além do que, quando você estabelece parcerias público-privadas, você tem de economizar o caixa do município. E aí você pode ofertar benefícios, né? Eu disse em até 50%, isso também nós vamos ter as contrapartidas do cidadão contribuir com a gestão pública, justamente para melhorar a qualidade de vida do cidadão. Então isso é possível sim. Dá só um exemplo de contrapartida. Foi o exemplo que eu dei da questão do meio ambiente, a criação das caixas d'água. Poderia citar um outro exemplo, que é a taxa de lixo seletivo, que inclusive gera renda, gera emprego, e que não tem nem 10% da nossa coleta de lixo é seletivo. Na sua seara, a Guarda Municipal vai continuar armando? Há um conflito na sua visão, até como policial militar, com a Polícia Militar? Qual que é a sua visão sobre a segurança, no que cabe, obviamente, ao município? Olha, a segurança pública é um conjunto de entidades co-irmãs, e que cada um tem o seu papel estabelecido na Constituição. Esses conflitos, às vezes, ocasionais, são pontuais. Isso não é conflito das instituições. E a gente sabe que a Guarda Municipal tem um papel importantíssimo, eu costumo chamar como a polícia cidadã, que é a polícia do município, né, que está ali perto das pessoas. Eu, por exemplo, sou policial militar, mas eu trabalhei fora de Belo Horizonte. Atualmente trabalho em Contagem, trabalhei em Patinga, trabalhei em Governador Valadares. Então, assim, você chega numa cidade, você está um pouco fora de contexto. Mas, normalmente, a Guarda Municipal, o seu quadro maior é formado de indivíduos do próprio município. E passa também, na nossa visão, pela valorização do profissional. Vai continuar armando? Aumentando esse quantitativo de... Sim. Vamos lá, mais uma pergunta de uma referência, de um especialista, o presidente do CELOS, Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais, Azilton Viana. Como o candidato pretende tratar as manifestações e eventos da comunidade LGBTI, como a Parada do Orgulho LGBT, além de peças e shows? Como você pretende valorizar e reconhecer essa cultura? Olha, eu me coloco acima de qualquer questão ideológica, tá? A minha visão como político, ela é pragmática. O Estado, ele não tem que ser nem um Estado grande, nem um Estado mínimo, tem que ser um Estado essencial. O Estado necessário para que faça todos os problemas das cidades fluírem no sentido de encontrar as soluções. Então, tudo aquilo que é manifestação cultural, seja de questão de gênero ou não, a Prefeitura vai apoiar dentro daquilo que a lei permitir. Porque, na minha concepção, se você quer manifestar a sua bandeira, você tem total liberdade. O que nós temos que fazer é o quê? É respeitar. E como gestor público, eu governo para todos.
E eu sempre, para não ficar muito extensa minha resposta, eu dou um exemplo muito claro. Você tem uma rua que não tem asfalto, o esgoto está a céu aberto, não tem iluminação adequada e constantemente as pessoas que moram ali são vítimas de assalto. Então, e ali você tem negros, brancos, você tem crentes, ateus, você tem pessoas de todos os tipos. Aí vem a prefeitura, você asfalta a rua, você poda as árvores, coloca uma iluminação pública, resolve o problema do esgoto e coloca uma base de polícia comunitária, você resolveu o problema de todo mundo. Esse é meu papel como gestor. Perfeito. Ainda no seu plano de governo, a apresentação, você se autodefine, ou uma explicação que foi criado sob os ensinamentos cristãos da igreja evangélica, né, e com o passar dos anos se formou em teologia também. Sim. Como vê, ou se é um uso, né, na sua gestão, caso eleito, o uso da religião com a política, com a gestão? Bom, recentemente eu fiz uma reunião, um encontro de líderes evangélicos, católicos, espírita e de várias entidades filantrópicas. Qual que foi o tema? A nossa proposta, enquanto poder público, é ter uma assistência social integrada, potencializando o que cada um desses segmentos já faz com maestria na recuperação total do indivíduo. Entidades, igrejas, de todas as suas crenças, elas procuram, sempre visam o bem do indivíduo, o desenvolvimento integral dessa pessoa, resgatando ele tanto humanamente quanto espiritualmente. E nós entendemos que eles já têm uma participação, e como teólogo, eu entendo que a mensagem da cruz, a mensagem do evangelho, indiferente de qualquer posicionamento, tá, denominacional, ele vem de encontro a restaurar o ser humano. E é o que eu acredito, sem defesa de bandeira, porque eu acho que isso é peculiaridade de cada um. Cabo Xavier, você se define como um ex-bolsonarista, correto? Não, na realidade a mídia me colocou como ex-bolsonarista. Eu tenho uma relação com Bolsonaro e eu sou crítico de tudo aquilo que eu entendo que não está certo. Agora, você criticar uma pessoa, você só faz quando você gosta dela, quando você quer o bem dela. E às vezes nós somos mal interpretados. Se você é meu amigo, eu estou vendo que você vai cair no abismo, eu vou fazer uma crítica a você. Não é porque eu não gosto de você ou não gosto das suas atitudes, é que eu não quero ver você cair num buraco. Então, algumas críticas pontuais, algumas questões... Quais as principais, até pelo nosso tempo apertado, quais as principais que você temia que ele caísse no abismo ou ainda teme? A união dele com o Centrão. Para mim, é uma unificação com aquilo que a gente combateu e que ele tanto criticou. Perfeito. Bom, vou ler rapidamente a definição do PMB, um trecho, lógico. Sim. PMB é um partido de centro que pretende impulsionar a política nacional de forma a determinar a busca dos seus principais eixos de luta, como a valorização social, moral, profissional e política da mulher. Tudo é voltado para a mulher, inclusive o nome, Partido, né, da Mulher Brasileira. Inclusive eu. E aí a pergunta sobre você. Não tem uma mulher, uma liderança aqui em Belo Horizonte para falar, para expor a própria voz? Por que a escolha por você, um homem? Tá, vamos lá. Só para ficar claro, quando eu falei centrão diferente de ideologia de centro, tá? De espectro ideológico de centro. Centrão no Brasil, a gente sabe que a característica dele é estar aliado ao governo para poder se apropriar dos cargos públicos nos escalões. Porque coincidiu com o que eu falei do PMB, exatamente, né? É isso que a gente tem que separar um pouquinho. O PMB não se considera do centrão, é isso? Não. O que acontece? Vamos lá. Recentemente até alguém cogitou na rede social, perguntou, mas será que o cabo virou mulher? Né? E aí eu respondo para as pessoas o seguinte, olha, eu vim de uma mulher, e sem a mulher eu não estaria aqui. Então eu tenho mãe, eu tenho esposa, eu tenho uma filha e eu tenho uma neta. E durante toda a minha trajetória, dentro da carreira policial militar, a maioria dos atendimentos foi em defesa da mulher, defesa, né, da mulher vítima no nosso sistema. E quando o partido se propôs a colocar uma sigla nova, tem dificuldades financeiras para poder estar crescendo, e o partido colocou esse nome em homenagem à mulher brasileira por ser uma mulher sofrida, guerreira, e para estimular justamente a igualdade
entre as pessoas, entre os gêneros. E esse contrassenso, quando você coloca a um homem candidato no Partido da Mulher, isso gerou uma polêmica no Brasil. E isso fez o quê? Que o partido se tornasse conhecido, o que não era. Talvez se tivesse uma mulher candidata no Partido da Mulher, não teria dado tanta relevância como está tendo. Então, assim, a pergunta, com todo respeito, eu sei que não é sua, é da maioria, é um tanto preconceituosa. Por que não um homem no Partido da Mulher? Qual o problema? Nós temos que quebrar esse paradigma de colocar homem ou mulher em uma posição contrária e entender que nós somos iguais. E temos que valorizar e respeitar ambas as pessoas, que cada um, dentro da sociedade, tem o seu papel. E eu me sinto honrado, privilegiado de representar, principalmente você, mulher, que sai todo dia de casa, que enfrenta problema de segurança, problema de violência, sabe, falta de valorização. Eu me colocando aqui pela minha história, pela proximidade que eu tenho com as mulheres da minha família, eu me sinto honrado de estar fazendo esse papel aqui. Só mais uma rápida, que a gente está realmente na reta final, eu ainda tenho várias questões aí. Ainda sobre a apresentação do próprio partido, fala em aumentar a representação das mulheres no campo político. Não inviabiliza, assim, né? Você disse que foi até estratégia ter um homem para ganhar marketing, mas hoje nós temos uma grande procura de mulheres que pretendem participar do quadro do Partido da Mulher. E o que falta para ela ser cabeça de chapa? O que falta é a vontade de cada uma, que se tivesse aparecido uma, talvez eu não seria o candidato. Perguntaram isso para minha vice, ela respondeu simplesmente, porque eu não quis, né? Então, nós estamos numa democracia. Perfeito, vamos mudar de tema. O seu histórico, já disputou 2 eleições, é isso? Lá em Valadares. A primeira pergunta, você disputou em Valadares, né? Numa região diferente, num tema que fica um pouco distante. Você até citou, né, que a importância da Guarda Civil Municipal é que fica aqui em Belo Horizonte, conhece todos os cantinhos, os problemas da cidade. Você não teria um certo desconhecimento sobre isso por causa desse momento seu em Valadares? Não, isso faz parte um pouco da minha trajetória. Eu nasci em Belo Horizonte por volta de 11, 12 anos. Meu pai, acometido de uma enfermidade visual, aposentou precocemente, é formado em Direito na UFMG, é militar e migrou para a cidade de Ipatinga, onde parte da família da minha mãe se encontra. E ali eu fiquei até os meus 29 anos, onde eu iniciei minha trajetória, tanto na igreja, quanto na política e na carreira militar. Posteriormente eu fui fazer um curso em Governador Valadares e eu fiquei uma temporada lá, e onde a minha vocação política me acompanhou, e ali eu tive coordenando campanhas, coordenei grupo de militares, participei do engajamento em defesa da PEC 300, que era um projeto de lei de isonomia salarial entre os órgãos de segurança pública no Brasil, e fundei, inclusive, na ocasião, o Partido da Defesa Social. Em detrimento dessa criação desse partido, eu recebi um convite de um comandante-geral, na ocasião, e eu fui transferido para a assessoria institucional da Polícia Militar, aqui em Belo Horizonte, onde eu já estou aqui há quase 6 anos. Regressei para a capital. Não vê como um problema? Conhece bem a capital mineira? Não, eu conheço 19 estados, eu conheço o estado de Minas Gerais todo, e eu também sou bem conhecido. Eu acredito que isso não seja nenhum problema. Então vamos rapidinho, que ainda tem pelo menos 3 que eu gostaria de dar pelo menos uma pincelada. O outro extremo dessa minha pergunta mesmo você ficando boa parte da sua vida, da sua carreira, enfim, no Vale do Rio Doce, no Vale do Aço, você está ali empatado, lógico, 1%, a intenção de voto está baixa, mas com pessoas, com políticos mais conhecidos, como Nilmário Miranda, o próprio Rodrigo Paiva, que já se lançou ao Senado nas últimas eleições de 2018. É um sucesso para você? Você fica feliz? E você acredita equiparar essas outras figuras conhecidas aqui de BH a quê? Olha, primeiramente, eu tenho uma desconfiança com essas estatísticas, né? Os últimos anos, os resultados não se corroboraram nas urnas. Nós tivemos o governador Zema, que durante todo o processo, 3% e quase ganhou no primeiro turno. Bolsonaro, em todos os cenários, ele não se configurava nem presidente, é o atual presidente. E a Dilma, que estava disparado, quase o dobro do percentual, terminou na corrida para o Senado em 4ª colocação. Eu acredito que a gente esteja melhor. Em alguns cenários,
eu apareci, inclusive, tecnicamente empatado com Bruno Engler, que está em terceiro, com a Áurea Carolina também, e à frente desses figurões da política. Isso se dá, no meu ponto de vista, na minha análise, que as pessoas estão cansadas do mesmo, elas procurem uma nova opção. E apesar de eu já estar na política, nos bastidores, ter participado de um pleito e não ter ainda ser tão conhecido, eu me configuro como uma nova opção para Belo Horizonte, e a nossa proposta de campanha é muito pé no chão, muito clara, muito transparente e atrativa para o eleitor. Vou fazer um combo, só para o nosso leitor e o eleitor entender um pouquinho mais seu raciocínio. Você é crítico à Câmara dos Vereadores, fala em diminuir não só a quantidade como o salário também, que são atribuições que não dependem do prefeito, né? Então, assim, duas perguntas. Uma, você não teme, justamente você falou da responsabilidade de, às vezes, ou propor ou soltar algo que não vai conseguir cumprir. E se você pretende, caso eleito, doar ou fazer algo em relação ao salário do prefeito de BH, que é o mais alto, um dos mais altos do Brasil. Então, vamos lá. Primeiramente, eu sei que é um vício de iniciativa a proposta de redução de vereadores da Câmara, porque não é competência do Executivo, tá? Quando eu coloquei essa situação, é justamente para provocar a consciência do cidadão de pressionar essa mudança. Eu não falo só da Câmara Municipal. Eu acho um absurdo. Nós temos um Congresso com o número de deputados e senadores que nós temos, que, ao meu ponto de vista, é desnecessário. Assim como Assembleias Legislativas e as câmaras de vereadores. É um custo alto, principalmente por um momento trágico que a gente está vivendo na economia brasileira e na economia mundial. Então, eu acho que é preciso ter a consciência e a responsabilidade de cortar na própria pele. Então, a redução, pelo menos em a metade, já seria suficiente para impactar positivamente na nossa receita. Além de redução de secretarias, além de redução de cargos, de mordomias. E aí eu cito, a exemplo disso, o prefeito de Colatina, na qual eu me espelho. Um cara que entrou lá na simplicidade, ajuda a plantar jardim na rua, ajuda a pintar as coisas, vai para a prefeitura de bicicleta, dispensou motorista, dispensou carro, e a prefeitura está entregando a prefeitura agora com superávit no caixa. E fez um monte de obras e revolucionou a cidade, colocando Colatina como uma das cidades ponta no Brasil. Por que nós não podemos ter essa postura aqui em Belo Horizonte? Nós falamos tanto que precisamos de políticos como na Suécia, eu acho que é hora de demonstrar isso. E eu me proponho e faço o meu compromisso, tá? Vocês em primeira mão, caso eu seja eleito prefeito, todos os meses eu vou doar o meu salário para uma entidade filantrópica. Eu já sou policial, aposento ano que vem, eu já tenho meu sustento, meu salário, eu vou doar esse salário aí do prefeito para uma instituição filantrópica. Bem rápido, já estouramos muito nosso tempo. Algo muito curioso, um concorrente seu fez uma doação, R$20 mil, Fabiano Caseca. Explica, o que aconteceu? Como foi uma surpresa para você? Já estão ensaiando até um apoio? Bom, vamos lá. Eu sou o candidato e eu bato no peito com orgulho que eu não gasto um centavo da verba pública. Eu não gasto o seu dinheiro, porque eu acho que o dinheiro público ele tem que ser aplicado para o povo. Eu acho um absurdo o fundão eleitoral. É vergonhoso, tá? E eu faço com doações de amigos. E ainda pretendo aportar um pequeno recurso que eu tenho na campanha e estou direcionando toda a minha campanha nas redes sociais, que eu acho também que, primeiro, cumpre um protocolo de biossegurança. Porque eu acho que se você está distribuindo santinho na rua e você está pegando, você está contribuindo para a disseminação da pandemia. Esse é um problema. Segundo, que se eu abrir minha caixa de correio e tiver abarrotado de papel de santinho, eu junto aquilo tudo, jogo fora. Então você está poluindo o meio ambiente. Então eu acho que é mudança de comportamento, mudança de cultura, nós precisamos. E em relação à doação, o Caseca, eu já conheço ele há um tempo, soube da impugnação da candidatura dele, e aí eu recorri até ele, numa possibilidade de inclusive ter sim o apoio dele. Mas ele entrou com um recurso, ele está sob júdice, e eu acho que a democracia permite. Nós somos concorrentes na prefeitura, mas não somos inimigos. Nós temos pautas que possam ter uma certa afinidade, e aí foi inusitado e ele me propôs ajuda e eu aceitei. Muito obrigado, candidato. Eu que agradeço a todos vocês, obrigado pela entrevista, obrigado aos eleitores, os seus
telespectadores, né, que acompanham, e os leitores do jornal, e a equipe técnica, eu agradeço a cada um de vocês aí. Muito obrigado. Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui e continue de olho na nossa cobertura das eleições.